Boa noite, esse é o Brasil no Mundo. Eu sou Cristina Serra e todos os domingos estou aqui na TV Brasil, junto com Jamil Chad e Ian Boixá, debatendo as principais notícias internacionais da semana e como elas impactam o Brasil. Então, vamos aqui chamar os nossos parceiros. De Genebra, Jamil Chad. Boa noite, Jamil. Boa noite, Cris. Boa noite, Ian. Boa noite, Christian. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Em São Paulo, Ian Boixá. Boa noite, Ian. Boa noite, Cris. Boa noite, Jamil. Boa noite, Christian. E boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. E essa noite faremos uma retrospectiva dos principais acontecimentos do ano de 2025, junto com o cientista político Christian Lindh. Boa noite, Christian. Boa noite, Cris. Boa noite, Ian. Boa noite, Jamil. E boa noite a todos os nossos espectadores que estão aqui nos prestigiando para fazer essa recapitulação desse ano que ainda não acabou, no sentido duplo, né? E tão intenso, né? Exatamente. Prazer ter você aqui conosco. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Bom, Christian, como você falou, a gente vai fazer uma retrospectiva de um ano muito intenso, que não acabou, talvez ele invada, muito possivelmente vai invadir o ano seguinte, mas a ideia da nossa retrospectiva tem como pano de fundo uma série de acontecimentos que, de uma certa forma, assinalam o fim do século XX, né? Apesar de nós já estarmos no primeiro quarto de século XXI, né? Enfim, uma série de acontecimentos que permitem essa análise, né? O século XX acabou. Você acha que esses acontecimentos de 2025, eles permitem essa análise de que as instituições que representam o século XX acabaram, ou colapsaram, ou estão desmoronando? Certamente 2025 é um ano em que ficou claro que se encerrou um grande ciclo, né? Se foi do século XX ou não, a gente pode discutir, né? O Hobsbawm dizia que o século XX acabou em 1990, quando caiu o Muro de Berlim. Mas certamente é um ciclo que acabou, é um ciclo que abre ali no final da década de 80, década de 90, e agora ele começa a encrencar na década passada, né? É um ciclo de globalização, digamos assim. A gente tem uma longa duração, a gente tem um movimento de séculos de mundialização, digamos assim, de integração dos povos, dos mercados e tal, que ele vai numa espécie de vai e vem, tem épocas de expansão e tem épocas de retração, né? A gente certamente encerrou um ciclo de expansão, né? Que a gente não tem nome, sei lá, desglobalização, como é que você vai chamar isso? Mas o que aconteceu? A gente nunca sabe quando é que ele vai erodindo e quando é que ele realmente acaba. Em 2025, me parece que com a reeleição do Trump, ficou claríssimo que esse ciclo chegou ao fim. E com uma grande repercussão nessas instituições que moldaram, de certa forma, o século XX e que nos trouxeram até aqui, né? O Jamil, inclusive, escreveu um artigo para a revista Carta Capital que se chama Adeus Século XX. Jamil, o que assinala para você, de uma forma assim, mais evidente, mais contundente, né, o fim dessas instituições que caracterizam o século XX? Cris, obviamente, no que se refere ao calendário, o século XX já terminou, isso não tem nenhuma dúvida. Agora, o que fica talvez muito evidenciado em 2025, é o fato de que nós temos, pela primeira vez, de uma forma absolutamente explícita, as estruturas de poder criadas no século XX, principalmente a partir de 1945, ou sendo questionadas ou sendo demolidas, absolutamente ignoradas. Então, nós temos, por exemplo, decisões concretas. Por exemplo, no caso da ONU, uma decisão concreta tomada há poucas semanas para o ano de 2026. Qual é a decisão? Cortar em 18% o número de funcionários. Significa mais ou menos 2 mil funcionários da ONU que serão demitidos. Então, não é apenas uma questão conceitual, é uma questão, como o professor acaba de colocar, dessa retração ou desglobalização, o nome que a gente quiser utilizar, mas o fato é que nós estamos vendo, sim, uma interrupção das estruturas de poder criadas no século XX para, claro, organizar o cenário internacional. É uma espécie de interrupção da engrenagem de poder, das leis, dos tratados, da forma de viver, eu diria, de uma forma, colocando uma palavra super perigosa, civilizadamente entre nações.
Esse ponto chega ao final em 2025, claro, como o professor bem colocou, com a eleição de Donald Trump, mas ele, e claro, a sua política externa, catapultando outros países que também estavam ávidos pelo fim desse sistema, ou pelo menos por uma ruptura a esse sistema. É muito curioso, porque, claro, em 1945, as instituições que foram criadas naquele momento são criadas pelo poder americano. É o poder americano que estabelece muitas dessas instituições, eu diria quase todas elas. Então fica a pergunta, não, mas então por que eles estão desmontando o sistema que eles mesmos criaram? Bom, porque a percepção hoje norte-americana é de que essas instituições, elas não estão obsoletas, elas são uma ameaça à sua própria expansão, ao seu próprio, eu diria, à sua própria influência internacional. Então, desmontar passou a ser prioridade. A gente está falando dessa arquitetura institucional, multilateral, enfim, da exaustão desse modelo, dessa arquitetura institucional, mas a gente pode falar também, Ian, da exaustão, do ponto de vista da economia, da exaustão também do neoliberalismo, né? Estamos assistindo a esse processo também? Olha, Cris, eu concordo muito com o que o Christian estava falando, né? É um fim de um ciclo que teve começo mais nitidamente na Inglaterra e nos Estados Unidos com a eleição do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. Ao longo desses 45 anos, a gente viu essa explosão da globalização, uma tentativa de reduzir o tamanho do Estado, terceirizar a mão de obra, reduzir custos trabalhistas, e agora a gente vive um momento inverso, né? O offshoring agora é o nearshoring, né? Está todo mundo tentando se reindustrializar por conta do que virou a China, né? Lentamente, agora de forma mais acelerada, cada vez mais o Ocidente parece estar procurando um hipercapitalismo autoritário, como, de certa forma, é o que acontece na China, né? E essa mudança toda, eu acho, Cris, tem a ver com os Estados Unidos perceberem que eles não têm mais capacidade de ser uma única potência do mundo. Esse recuo de reduzir investimentos da ONU, tentar trazer indústrias para perto, pressionar a Venezuela por causa do petróleo, é também um sinal de fraqueza americana, de entender e compreensão também dos americanos de que o mundo é multipolar e tem uma outra potência emergindo lá do outro lado do mundo e que eles não podem mais ser a polícia do mundo, não podem ser mais aqueles que ajudam o mundo inteiro, eles estão recuando para tentar se fortalecer para os desafios que vão vir para os Estados Unidos, que acho que a gente pode dizer que já não tem mais a hegemonia do mundo, né? Bom, a gente está falando, então, do desmonte dessas instituições, mas aí fica a pergunta, o que fica no lugar? Né? O que vem depois disso? É difícil, claro, definir esse cenário, até porque as coisas estão em processo, estão acontecendo, né, com muitas áreas de instabilidade, mas o que a gente pode esperar? Um cenário de muita instabilidade depois de muito tempo, Christian? Qual é o cenário que a gente pode, enfim, projetar para o futuro, vendo o desmonte das instituições e a emergência desses polos, né? Estados Unidos, China, Rússia, enfim, União Europeia num outro sentido, né? Talvez aí numa perda de relevância muito grande. Que mundo é esse? Então, eu acho que quando a gente está nesses períodos de mudança de ciclos, né, de períodos longos, é muito útil a gente olhar para trás, na longa duração, para ver o que aconteceu antes, em situações que eram análogas. Eu estava falando que essa coisa da mundialização, da integração, ela vai por força do capitalismo. E quem está por trás do capitalismo são são grandes potências. O que acontece é que, às vezes, uma ordem que a gente está chamando, a palavra não apareceu aqui, mas a gente estava se referindo a essa ordem, multilateral, que são essas organizações como as Nações Unidas, como a Organização Mundial do Comércio, né? Elas têm períodos em que elas florescem, ou a ideia de acordos gerais, ou de livre comércio, que são períodos que eu chamo de hegemonia cosmopolita ou universalista, de direitos humanos. Tem horas que isso prevalece. E tem horas em que essa mesma ordem não serve mais para essas potências que bancaram-na antes.
E aí elas abandonam esse multilateralismo, entendeu? Então, isso aconteceu, por exemplo, nesse período todo ali, entre a Primeira Guerra Mundial e essa década de 80, em que você teve a criação da ordem multilateral, mas ela não funcionou como funcionou mais recentemente, que foi essa coisa mais de hegemonia da ordem liberal, da ordem da globalização e tal. É isso que está indo para o espaço. E para o espaço vão junto as organizações multilaterais. Como já foi falado aqui antes, o que aconteceu é que, assim como essa ordem foi favorável aos Estados Unidos em um certo momento, tanto que essa ordem não foi feita em Pequim, essa ordem foi feita, é consenso de Washington, não é consenso de Pequim. Né? Essa própria ordem, em vez de ela surtir os efeitos benéficos para a Europa, né, para a União Europeia, que estava se constituindo, e para os Estados Unidos, ela começou aparentemente a surtir um efeito oposto. Ela começou a enriquecer e fortalecer o que era a periferia do mundo, que eram as antigas colônias da antiga ordem imperial. Então, é justamente por isso que eles estão querendo abandonar esse sistema. De alguma maneira, eu tenho a impressão de que foi feita uma espécie de globalização do B, a partir de um certo momento, que começou a favorecer a Índia, começou a favorecer a China, eventualmente começou a favorecer o Brasil. E aí, no próprio Estados Unidos, eles resolveram desmantelar essa ordem. E aí você vai esvaziar completamente esses organismos multilaterais, entendeu? A ONU, a OMC e todas essas outras. Deixa eu aproveitar, então, exatamente isso que você falou, Christian, passar para o Jamil, porque eu queria que a gente entendesse aqui justamente como fica o Brasil neste cenário de instabilidades, de mudança para uma nova ordem que ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar. Jamil? Essa é uma pergunta que todas as diplomacias estão se fazendo, Cris. Na verdade, o Brasil faz essa pergunta de uma forma muito insistente. Inclusive, há poucas semanas, no começo de dezembro, o Brasil resolveu, junto com a Índia, de uma certa forma, pressionar a ONU para começar a, de fato, finalmente, depois de 30 anos, iniciar um processo de reforma do Conselho de Segurança da ONU, obviamente, numa tentativa de aproveitar o momento de vácuo, de indefinição, de transformação, para dizer, olha, ok, já que nós estamos reconhecendo que isso aqui vai precisar passar por mudanças, que seja uma mudança que nós possamos também fazer parte, de alguma forma, do seu destino. E que esse destino dessa mudança não aconteça apenas em Washington ou, por exemplo, em Pequim, como o professor falou, dessa nova, vamos dizer assim, desse novo polo de definição da ordem internacional. Então, existe sim, da parte da diplomacia brasileira, uma tentativa de sentar à mesa para definir, ok, nós sabemos que essa ordem e que essas estruturas estão ou acabando ou já acabaram, mas não há ninguém que possa hoje dizer como elas serão. Então, a prioridade do Brasil neste momento é fazer parte da discussão, é garantir que essa nova ordem, ou essas novas instituições, ou essas novas regras que sejam criadas, tem a participação não só do Brasil, mas também de outros países em desenvolvimento. Então, a prioridade neste momento não é nem falar, bom, o novo Conselho de Segurança teria de ter 25 membros e não 15, desses quantos seriam permanentes, quais teriam poder de veto. Não, não é essa discussão no momento. Óbvio, todos os países têm o seu plano, tem algum tipo de estratégia por trás, todos têm, o próprio Brasil tem um plano nesse sentido, mas neste momento é garantir que o Brasil faça parte da discussão. Essa é, eu diria, a prioridade. Tem um outro ponto, Cris, que eu acho que é muito importante, principalmente na nossa geração, entender que essas instituições, elas não são eternas, elas não são permanentes. O professor sabe muito bem disso, não há nada de permanente na ordem, nas relações internacionais. Nenhum império foi permanente e nunca será. Portanto, nós, sim, temos instituições ao longo da história que simplesmente desmancharam. Aqui em Genebra tem um prédio que foi o prédio da Liga das Nações. E, por anos, se eu não me engano, mais de 20 anos, aquela foi a instituição embrião da ONU, mas em que em nenhum momento, pelo menos no auge do seu funcionamento, ninguém achava que aquela iniciativa iria morrer. E morreu. Ou seja, mesmo as instituições que contam com prédio, orçamento, burocracias, secretariado, hoje motoristas, internet, etc., elas também chegam ao final, elas também são modificadas, claro, com essas transformações. Aqui em Genebra tem uma discussão que é muito curiosa, que é
pensar ou na morte das instituições e, portanto, na criação de novas instituições, ou num cenário que pode ser ainda pior, a transformação dessas instituições em instituições fantasmas, ou seja, zumbi. Aquelas instituições que existem, os prédios estão lá, os funcionários existem, mas elas não servem para mais nada. É um cenário bastante assustador, perigoso. E a gente está aqui fazendo essa retrospectiva, a gente não pode deixar de falar nos conflitos que nós acompanhamos ao longo desse ano. Os principais deles, obviamente, não começaram em 2025, né, mas tiveram momentos-chave em 2025. E aí, Ian, o que eu queria te perguntar a gente está falando desse mundo em transformação, que a gente não sabe ainda direito para onde vai, embora a gente tenha sinais, mas assim, é um mundo que de tamanha instabilidade que parece que esse cenário de conflitos, ou de guerras mesmo, né, parece que faz parte, né? É um componente desse novo cenário até que se encontre, se é que se vai encontrar, algum ponto de acomodação. Né? Você que cobriu já vários desses conflitos, né? Você vê esse cenário de zonas quentes, digamos assim, no mundo, com ou conflitos se desenrolando, ou com conflitos com um potencial muito grande, né, de serem deflagrados? Cris, a gente está num momento de extrema instabilidade, talvez poucas vezes na história tanta gente tenha precisado do apoio da ONU, né? Das doações que os membros da Organização das Nações Unidas dão para as agências de ajuda humanitária, né? Houve um corte muito grande nesse ano, principalmente por conta dos Estados Unidos terem abandonado a USAID, né? Fechado a USAID, e a redução do orçamento das agências de ajuda humanitária é absurdo. Pra você ter uma ideia, nesse ano, os americanos gastaram mais com doces e balas no Halloween do que a ONU colocou para ajudar a gente na Palestina, no Sudão, onde há uma guerra civil terrível, que pouca gente dá atenção, na Ucrânia. E esse não é um processo desse ano. É óbvio que o fato de a gente ver a USAID fechada reduziu muito o orçamento, mas esse é um processo que já vem acontecendo há algum tempo, Cris. Nos últimos 3 anos, os Estados Unidos reduziram em 81% a sua ajuda, a Alemanha 78%, a Arábia Saudita 41%, a Suécia 38% e o Japão 35%. Esses são os 5 maiores doadores para agências internacionais de ajuda humanitária do mundo. Todos eles vêm reduzindo desde 2022. E, ao mesmo tempo, nessa última década, houve um aumento brutal nos gastos militares. Hoje eles chegam a 2,7 trilhões de dólares, sendo que metade disso praticamente é China e Estados Unidos. Ao longo desses últimos 10 anos, o mundo começou a investir muito mais em armas. Teve um aumento de quase 40% em uma década. Ou seja, está todo mundo se preparando para muita instabilidade, né? Deixa eu continuar aqui nessa discussão ainda sobre esse desmonte dessas instituições. Você, Christian, estava falando há pouco que a mesma potência que investe na formação de uma determinada instituição, quando ela já não serve mais, ela é a primeira a fazer o desmonte. E quando a gente fala da ONU... Quando não serve para ela. Sim. E quando a gente fala da ONU, fica muito claro, é muito evidente a participação dos Estados Unidos nesse desmonte. A gente pode recuar aqui um pouco no tempo, né, na época da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, em que os Estados Unidos tentaram que o Conselho de Segurança aprovasse a invasão. Isso nós estamos falando ali de 2002, a invasão é no começo de 2003. O Conselho não aprovou, a França foi contra, a Rússia veementemente, e ainda assim os Estados Unidos fizeram lá uma coligação, tinha apoio do Reino Unido, claro, e invadiram o Iraque, né, digamos assim, ignorando completamente o Conselho de Segurança e a ONU. Ou seja, a ONU ela não tem a capacidade de evitar conflitos, mas ela sempre teve alguma capacidade de mediação e, como o Ian estava lembrando, sempre teve uma capacidade de atuação na área humanitária muito grande, né? E isso está se perdendo, né? Isso está se esfarelando. Quer dizer,
Então, é esse o destino da ONU? É ficar uma instituição zumbi, como, por exemplo, o Jamil falou? O que pode ser criado no lugar? Será o caso de criar uma outra instituição, de fazer uma reforma profunda? O Brasil pede uma reforma, né, da ONU. A situação é grave e realmente a ONU arrisca virar uma instituição fantasma, como a Liga das Nações, a que o Jamil se referiu, se tornou uma instituição fantasma, porque ela foi incapaz, ela foi criada depois da Primeira Guerra Mundial para evitar a Segunda, e a gente sabe que ela não conseguiu evitar absolutamente nada. E a gente está entrando numa época parecida com aquela. Tá? Agora, para falar assim, dos fatores reais do poder, a ONU foi criada pelos Estados Unidos com a expectativa de que eles poderiam usar a ordem multilateral em benefício deles. Isso foi assim desde o começo. Né? Mas a partir do momento em que o cenário não se revelou como esse, eles próprios começaram a não se interessar muito pela ONU, mas mantiveram. Até porque ela está sediada nos Estados Unidos. Mas se você reparar direitinho, olhar a história das intervenções americanas, quando se tratava de interesse real nacional americano, eles nunca respeitaram as próprias regras da ONU. Né? Então, a ONU era um pouco assim, eu sustento e eu respeito enquanto se estiver de acordo com o interesse nacional dos Estados Unidos. Se não tiver, não. Né? Então, tem esse problema. E o que aconteceu de um tempo para cá é que isso virou um incômodo. Né? Por que aconteceu? Porque a ordem multilateral passou a interessar, como eu estava comentando antes, justamente a periferia do mundo, né, que melhorou, digamos assim, com essa globalização. Né? Então é assim, não é que a globalização terminou, não é que esse discurso acabou, ele continua existindo nessa periferia. Por exemplo, a China tem interesse em manter uma ordem multilateral, o Brasil também tem interesse em manter uma ordem multilateral. O problema é como é que essa parte do mundo consegue manter viva a ONU. Né? Num contexto em que aqueles que a criaram, né, não têm mais esse interesse e têm o poder de vetar todas as iniciativas a partir do lugar que ele ocupa no Conselho de Segurança. Bom, a gente está falando de ONU até agora, mas tem uma outra instituição também fortemente abalada por esse desmonte, que já vem passando por um processo de esvaziamento muito grande, que é a Organização Mundial do Comércio, né? Também uma instituição multilateral, né, que teve um papel até bem pouco tempo, mas que diante da guerra tarifária do Trump parece ter recebido, Jamil, não sei se você concorda com essa expressão, parece ter recebido um golpe de misericórdia. Né? O que sobra da Organização Mundial do Comércio é o próprio o embaixador brasileiro, Roberto Azevedo, que foi o dirigente, enfim, secretário-geral da Organização Mundial do Comércio. Há pouco, numa entrevista, ele disse que houve um rompimento de tal forma que é difícil recuperar, né? A OMC se recuperar. Qual é a tua análise, Jamil, em relação a isso? É um golpe de misericórdia? Ela tem alguma capacidade, enfim, de recuperação ou também caminha para ser uma instituição zumbi? Ela já é uma instituição zumbi, ela talvez seja a primeira de todas, antes mesmo da ONU. A ONU ainda tem um programa humanitário gigantesco. Por exemplo, em 2026, ela vai atender 120 milhões de pessoas no mundo, com remédios, barracas, alimentos, etc. Então, por mais que a ONU não consiga atingir todos os seus objetivos, ela ainda existe como estrutura, ainda existe de uma forma muito clara para milhões de pessoas no mundo. A gente pode discutir, obviamente, se ainda serve de alguma coisa você mandar esparadrapo enquanto o corte é cada vez mais profundo. Essa é uma questão. Mas no caso específico da OMC, ela vive uma crise profunda, porque ela é, obviamente, o local de organização dessa globalização que hoje passa a ser questionada. Ela é o local onde disputas poderiam ser resolvidas e justamente um tarifaço como que nós vimos em 2025 seria amplamente questionado, na verdade seria transformado em uma disputa comercial, uma disputa legal e provavelmente a definição da OMC seria de que o tarifaço seria ilegal. Mas qual é a solução para você implementar tal tarifaço? Primeiro, você desmonta justamente a instituição que poderia te controlar, que poderia colocar limites ao teu gesto político. E é isso que aconteceu. Se você quiser, Cris, temos muitos detalhes sobre o que a OMC é hoje e o que ela, obviamente, já chegou a ser em um momento.
A gente vai continuar com a retrospectiva, mas agora a gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco voltamos com o Brasil no Mundo. O Brasil no Mundo está de volta, hoje contando com a presença do cientista político Christian Lynch nessa nossa retrospectiva do ano de 2025. E a gente estava falando agora há pouco da Organização Mundial do Comércio, como ela vem sendo esvaziada, enfim, vem passando por um processo de paralisia que o Jamil acompanha muito bem e conhece por dentro esse processo, Jamil. Cris, o que aconteceu na OMC? Antes de mais nada, a OMC, por muitos anos, eu diria décadas, foi a instituição que americanos e europeus utilizaram justamente naquele caminho que o Ian tinha apontado do neoliberalismo, ou seja, basta abrir mercados que todos nós vamos nos desenvolver. A pobreza vai acabar com a abertura de mercados. Não só a nossa pobreza americana ou europeia, mas a pobreza de vocês também no mundo em desenvolvimento. Então, esse era o pilar principal da OMC, a criação de regras para organizar essa globalização. Um segundo pilar era justamente a existência de tribunais. Caso houvesse algum tipo de disputa, esses tribunais, então, teriam um poder único no mundo de dizer você violou uma regra comercial e você, portanto, tem o direito de impor sanções contra o outro país. Não eram chamadas sanções e só retaliações ou compensações comerciais. Muito bem, aí nós chegamos no século XXI, né, em 2001, 2002, com a entrada da China na OMC, e a China passa a fazer parte do sistema e dá um banho, basicamente, no sistema. Ela, obviamente, a partir também de manipulações, sem dúvida nenhuma, mas ela cria uma situação extremamente complicada para americanos e europeus, que precisam jogar a regra do jogo multilateral, que querem a abertura de mercados, mas se dão conta que, claro, com a China nessa estrutura, começam a perder mercado, começam a perder competitividade, não só para a China, mas para a agricultura brasileira, por exemplo, e para vários outros países. E aí o que fazem os americanos? Eles, então, optam por paralisar a OMC. E fazem de duas formas. A primeira delas é não aprovando mais regras comerciais, e isso é importante na OMC, todas as regras comerciais são aprovadas por consenso. Então basta um país vetar ou dizer não aprovo, que aquilo ali simplesmente não vai adiante. Então o governo americano faz isso. E no segundo pilar, no pilar dos tribunais, isso sim foi algo fundamental, passa a vetar a nomeação de juízes para os tribunais da OMC. Isso o Trump fez já no seu primeiro mandato. Claro, a pandemia interrompeu tudo isso, né? A pandemia interrompeu o projeto de Trump de paralisar a OMC, mas ele acabou conseguindo, a própria pandemia acabou paralisando também parte das instituições, e hoje nós temos uma OMC que seria o ponto focal da globalização absolutamente paralisado. Então, é um exemplo claríssimo de como uma instituição que foi fundamental, inclusive para os interesses brasileiros, o Brasil que ganhou várias disputas comerciais contra o Canadá, no caso da Embraer Bombardier, contra os europeus, no caso dos subsídios do açúcar, contra os Estados Unidos nos subsídios da soja, ali essa estrutura, então, é paralisada. O que significa, na prática, o seguinte: todos podem fazer o que bem entender a partir de agora no comércio internacional. É a lei da selva que permite que, claro, o governo Trump imponha um tarifaço sem que seja importunado por qualquer tipo de controle externo. Bom, essa expressão acho que se aplica, a lei da selva se aplica a várias situações que a gente viu nesse ano de 2025 e que casa muito bem com um cenário mundial de violação de soberania de vários países. Ian, isso a gente vê não só nos conflitos que estão aí pelo mundo, como em situações de ameaça, né, de um país para outro, enfim. E mesmo na questão tarifária que a gente está mencionando, né, pela truculência com que isso foi feito, vem sendo feito. Mas, enfim, há uma coisa importante a destacar no ano de 2025, de fato, é quase que uma
generalização, talvez exagerando um pouco, né, de situações de violação da soberania dos países. Exatamente, Cris. Eu acho que esse processo começa em 2023, no Iraque. Rapidamente depois, 5 anos depois, a Rússia invade a Geórgia e toma um pedaço da Geórgia, na prática, a Ossétia do Sul. Logo em seguida, Israel passa a fazer tomadas mais agressivas de territórios, dos territórios ocupados na Cisjordânia, o que vem acontecendo nesse momento de forma muito agressiva. Israel está avançando sobre os territórios que legalmente reconhecidos pela ONU e pela comunidade internacional pertencem aos palestinos. E, por último, agora, recentemente, aconteceu algo muito interessante, anteontem, inclusive. Israel reconheceu Somaliland. Somaliland é um pedaço da Somália que declarou independência a partir de 91 e que está lá, um país diz que tem tudo, que tem bandeira, tem moeda própria, tem um presidente, mas não é reconhecido por ninguém. Israel reconheceu, agora no dia 26, anteontem, e criou uma grande confusão no Oriente Médio, porque os países todos do Oriente Médio, as principais potências, os principais players, Catar, Egito, Turquia, estão condenando duramente essa decisão de Israel de reconhecer unilateralmente esse micropaís, né? E por trás disso estaria o interesse israelense de enviar palestinos, né, refugiados palestinos para esse país. É um país muçulmano e Israel vem tentando fechar esses acordos com vários países da região e, ao que parece, a Somaliland vai ser o primeiro a aceitar esse tipo de condição. Israel vai abrir uma embaixada lá e esse pedacinho da África, do chifre da África, tem sido estável nesses últimos 30 anos, mas provavelmente agora vai ficar bastante instável, porque a Somália disse que não vai permitir que façam o separatismo ali, né? É mais uma desses ataques à soberania que tem acontecido de todo lado, né? A gente vê aqui no Ocidente o que o Trump prometeu antes de assumir a presidência, de que ia tomar a Groenlândia, invadir o Panamá para controlar o canal, e agora ele tentando expulsar o Maduro para ter controle sobre o petróleo venezuelano. Então, aquela ordem que a gente estava falando até agora, né? Ela começa a ruir de forma muito clara a partir de 2023 e agora ela está completamente esfacelada, né? Cada um faz o que quer e ao final e ao cabo é a lei do mais forte que manda, né? É preciso estar forte para poder tentar se proteger dos bullies, né, que estão no mundo agora. Esse cenário super convulsionado que o Ian acaba de descrever, Christian, você fez uma análise há pouco tempo a partir do conceito de imperialismo. Você escreveu sobre isso, inclusive. Né? Que cenário é esse, desse novo imperialismo? Então, esse grande ciclo que terminou agora, que a gente está chamando de ciclo da globalização, né, ele era pautado por uma ordem que eu posso chamar assim, ideologicamente de cosmopolita ou universalista. Você acredita em regras conjuntas, um direito internacional, instituições que vão regular os conflitos. A partir do momento em que as pessoas que criaram essa ordem, os países que criaram essa ordem, acham que ela não os favorece mais, né, elas rompem essa ordem e passam a apostar em um outro tipo de estratégia para manter, no caso atual, essa hegemonia que eles tinham no resto do mundo. Aí o que acontece? Você passa a apostar no que a gente pode chamar de bilateralismo ou unilateralismo, e o instrumento de pressão para você conseguir favorecer as suas próprias indústrias, ou sua própria economia, passa a ser o imperialismo. O que é o imperialismo? É o exercício do poder imperial. Né? Quem inventou isso essa expressão foi o inglês lá, 1908, acho que foi o John Hobson, que escreveu um livro chamado Imperialismo. O que o imperialismo significa? É o uso de instrumentos militares e políticos para impor o interesse nacional de um país sobre o outro. A gente não tem mais cosmopolitismo, a gente tem nacionalismo. Nacionalismo é cada um tentando fortalecer a sua própria identidade nacional para tentar ou se proteger, no caso dos países mais fracos, do imperialismo dos países mais fortes, ou, no caso dos mais fortes, para tentar dominar os mais fracos, contra a concorrência de outros que são mais fortes. E é isso que a gente está vendo. No caso do Trump, por exemplo, é o quê? Ele está tentando justamente, no caso, eu acho que a gente pode discutir isso depois, no caso da América, é dizer o seguinte, olha, eu vou usar o meu poder militar para poder favorecer o meu comércio. Eu vou usar o poder militar para impedir a regulação das redes sociais, que é o conglomerado midiático americano de última geração. Então, você usar o porrete, você usar as frotas, você usar os Marines, entendeu? Isso
é a volta do imperialismo na sua forma mais crua, como acho que e descarada, acho que como nunca foi antes exercida, Cris. Escancarada, né? Claro, a gente está falando aqui o tempo todo desse personagem. Trump, claro, nesse primeiro ano do segundo mandato dele, ele é um personagem incontornável, né, pela truculência das ações, pela rapidez, né, pela coordenação em várias frentes, etc. Mas há outros atores, né, alguns com mais relevância ou menor relevância, Jamil. Por exemplo, a União Europeia, a gente já tem falado aqui no programa algumas vezes, né, de uma situação tanto quanto de perda de relevância. A gente tem a China e a Rússia, evidentemente. Também são atores, eu diria, incontornáveis. Nesse cenário convulsionado, como é que cada um deles está agindo, né, ou para desmontar essa ordem que a gente está falando, ou para construir uma nova ordem em que algum deles tem alguma hegemonia, enfim. Como é que esses atores principais, digamos assim, né, estão atuando nesse momento? Cris, é muito curioso, porque cada um assume ou quer assumir um papel diferente nessa nova reorganização. E o curioso, que eu tenho acompanhado o governo chinês em várias das reuniões, não só do BRICS, mas também na ONU, o governo chinês se apresenta como um estabilizador. É curioso, porque contra a ruptura de Trump, o governo chinês se apresenta como aquele que vai estabelecer algum tipo de estabilidade, de previsibilidade. E essa é a tentativa do governo chinês de se vender assim, óbvio, com as suas pretensões, sem dúvida nenhuma, de ser um dos principais atores do século XXI. A China tem absoluta certeza de que em todos os tabuleiros, na tecnologia, no comércio, na questão militar ou na questão das estruturas do direito internacional, ela quer ser um protagonista, talvez o protagonista. Então a China vem com esse discurso. Do lado da Rússia, isso já veio acontecendo desde a relação entre o Putin e o Biden, e foi uma reunião aqui, basicamente em Genebra, que foi uma reunião entre os dois que basicamente também escancarou tudo isso. A Rússia, isso foi antes da invasão na Ucrânia, a Rússia quer ser tratada como uma igual. Ela não quer ser tratada como uma potência de segunda ordem. Ela exige um tratamento de superpotência. E ela faz isso ser demonstrada em cada situação que ela basicamente vive. Então, isso é o comportamento basicamente russo numa tentativa de restabelecer algo que o professor acaba de colocar em palavras muito adequadas, numa espécie de imperialismo, sim, restabelecendo o que era, pelo menos, a ideia de império russo. Agora, nessa reorganização dessas três superpotências, você tem, claro, os perdedores. E um dos principais perdedores, por enquanto, é a Europa, sem dúvida nenhuma. A Europa que tenta, inclusive, saber qual vai ser a sua fronteira. Não só qual vai ser a sua fronteira, mas quem é que vai defendê-la. Porque até hoje, pelo menos desde 1945, esse guarda-chuva de proteção americana garantia, obviamente, uma certa tranquilidade europeia. Esse guarda-chuva não era por acaso. Obviamente, os americanos vendiam muitas armas, não só vendiam muitas armas, mas garantiam que um continente inteiro fosse dependente do comércio com os Estados Unidos. Essa aliança não é uma benevolência americana em relação à Europa, havia um interesse muito grande em relação a toda a influência no mercado europeu, mas não só no mercado europeu, mas a Europa como zona de influência americana. E, claro, hoje a Europa se depara com todas essas questões. Onde está a nossa fronteira? Quem é que vai nos proteger? E, claro, onde é que estão os centros de tomada de decisão da própria Europa hoje? Está em Berlim? Está numa França que não tem orçamento, tem um governo a cada 6 meses e que vai passar por uma eleição extremamente complicada em 2027, por um governo alemão também enfraquecido, por uma Itália que obviamente foi colocada numa periferia por anos e tenta restabelecer algum tipo de eu diria, influência, ou por um Reino Unido que obviamente teve de partir para um outro caminho.
Obviamente, o pacto transatlântico, Estados Unidos, Europa, foi rompido. Eu quero passar para o Ian, eu não sei, Ian, se você quer continuar, quer acrescentar aqui alguma coisa, mas eu queria já colocar também na nossa discussão um tema do qual a gente não pode fugir nessa retrospectiva de 2025, até porque nós estamos falando de desmonte de instituições, de violações de soberania, violações de leis internacionais, enfim, de tudo aquilo que a gente entendia como algum tipo de concerto multilateral. E aí eu queria falar com você sobre o desrespeito às regras estabelecidas pela Convenção de Genebra, que não é uma convenção apenas, são vários pactos, né, de direito humanitário em conflitos e que a gente viu em várias situações ao longo de 2025 completamente desrespeitadas. Cris, eu costumo dizer que a Convenção de Genebra hoje não deve valer nem na periferia de Genebra, sabe? As leis que regem as guerras, os conflitos, acho que nem lá são respeitadas. Mas antes eu queria só trazer uma anedota ou ilustrar um pouco o que o Jamil estava falando sobre essa estratégia chinesa imperial também, mas diferente, menos agressiva. Eu estava, acho que em 2021 ou 2022, eu estava no interior do Sudão, uma pequena cidadezinha, tentando chegar ao ponto em que os etíopes estavam fugindo da guerra civil, os tigrinos, e cruzavam para o Sudão. E eu lembro que eu me perdi um pouco e caí numa vila, dessas vilas típicas da savana africana. Na hora que eu saí do carro, a criançada veio para mim gritando: China, China, China. Eu não era mais o americano ou o gringo, ou sei lá, a referência de estrangeiro dessas crianças no meio do interior da África são os chineses, né? Então você vira China, é uma coisa muito interessante. Mas sobre isso que eu estava falando, eu acho que esse é um ano que marca também o fim de uma ideia de humanidade que foi construída depois de 45, muito influenciada pelo que aconteceu com os judeus na Europa, depois do Holocausto. Havia uma ideia, ou pelo menos um consenso, de que havia limites, entende? Que seriam aceitados e limites que não poderiam ser aceitados contra a humanidade. São criados crimes contra a humanidade, os crimes de guerra. E eu acho que 2025, com o que aconteceu na Palestina, em Gaza especificamente, mostra de forma muito clara, de que esses limites foram abandonados, que essas fronteiras foram abandonadas, né? A maior parte das vítimas em Gaza, que a gente não sabe o número ainda, talvez demore muito para a gente saber, eram de mulheres e crianças, entende? O número de combatentes do Hamas que Israel reconhece que matou, de acordo com fontes importantes, como o Haaretz ou o New York Times, de que são 8 mil combatentes dentro de um universo de 60 mil mortos conhecidos. Mas mais do que isso, eu acho que tem um outro componente, que é a destruição de Gaza e o impedimento de que os palestinos ali não possam sequer tentar serem refugiados. Eles não tiveram essa chance de tentar fugir, não foi possível para eles. Então, eu acho que 2025 marca muito esse momento de que, pelo menos para o Ocidente, né, que alguns limites não poderiam ser cruzados. E acho que a gente vê isso na Rússia agora, claramente. A gente vê todo dia cenas de pessoas desarmadas, de pessoas correndo, tentando fugir, se entregando com bandeira branca, sendo mortos por drones, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, né? Então, eu acho que esse ano marca isso um pouco, né? O fim de um conceito de humanidade, né? Do que de quais são os limites que a gente não pode ultrapassar para cair na barbárie. E me parece que em muitos locais a barbárie imperou nesse ano. Aquelas fotos, inclusive, de crianças esqueléticas, né, pele e osso, em Gaza, a fome sendo usada como arma de guerra. Né? É uma coisa, de fato, que marcou, acho que 2025, e que nos obriga a uma série de reflexões. A gente vai fazer agora uma pausa, um breve intervalo, e já voltamos com o Brasil no Mundo. Estamos de volta com Brasil no Mundo, diretamente dos estúdios da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Hoje contando com a presença do cientista político Christian Lindh.
E, Christian, há pouco a gente estava no bloco anterior falando justamente dessa perda do senso de humanidade, né? A gente vê as violações de direitos humanos em situações de conflitos, enfim, o desrespeito às normas mais elementares da Convenção de Genebra, enfim, ataques generalizados a civis, mulheres e crianças. Como é que se chega a esse processo de barbárie? Né? Como é que chegamos a esse ponto? Você precisa desumanizar o outro, né? A ordem anterior era uma ordem que a gente está chamando de multilateral e de universalista, porque a gente olha para o mundo e vê que os países são diferentes, as pessoas são diferentes, elas têm credos diferentes, elas têm cores diferentes. O que você diz então? Você diz assim que apesar das diferenças são todos iguais, são todos seres humanos, todos partilham de um predicado comum, que é a dignidade. Tá? Todos são, então, assim, a despeito das aparentes diferenças, são todos iguais e todos merecem ser tratados de forma igual, não interessa se é no Alasca, se é enfim, onde for, entende? Agora, para você conseguir quebrar essa ideia, você precisa dizer que alguns são mais humanos que os outros. Então, não é à toa que o desmantelamento dessa ordem internacional que nós vimos nos últimos 30 anos, enfim, da década de 80 ou 90 para cá, vem acompanhada da emergência da chamada ultradireita. Né? A ultradireita, ela não é cosmopolita ou universalista, pelo contrário, ela ataca o universalismo. Tá? Ela diz que o universalismo é um atributo quase comunista. O que ela faz é a apologia do particularismo. Nós somos cristãos, em primeiro lugar, depois nós somos americanos, ou nós somos brasileiros, ou nós somos qualquer coisa assim. Entendeu? Ela vai particularizando quem é de fato humano. Tá? E aí você consegue, eventualmente, resolver certos problemas que estavam pendentes há muito tempo através da força, exercendo essa força contra quem você não considera mais humano, porque é diferente de você, né? Ou contra quem... Aí você vê o que está acontecendo, aí você pode usar da crueldade. Aí você tem o que aconteceu, por exemplo, em Israel em relação a Gaza, é uma coisa que você não poderia ter feito 20 anos atrás. Você precisa ter uma propaganda, uma disseminação da ideia de que nós culturalmente somos diferentes, nós somos superiores. A nossa nação. Né? Os americanos estão fazendo a mesma coisa. Tá? E em todo lugar onde a ultradireita chega ao poder, em maior ou menor grau, ela faz isso. E aí torna possível essa desumanização dentro, para efeito interno, né, contra determinadas minorias, e para efeito externo, através do imperialismo. Christian, você está falando da ascensão da extrema-direita e mais recentemente, porque a ascensão da extrema-direita vem de um tempo para cá, agora, mais recentemente, ela é acompanhada também da ascensão dessa tecnologia digital, das redes, das plataformas digitais associadas com a extrema-direita, com governos de extrema-direita. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma fotografia para o ano de 2025, para representar o ano de 2025, seria dos oligarcas das Big Techs na posse do Donald Trump, né, quando ele toma posse nos Estados Unidos. Né? Acho que resume bem isso aqui que a gente está falando. Então, Jamil, eu acho que a gente não pode ter essa discussão sobre essa mudança toda, tudo que a gente falou até agora, sem colocar em relevo o papel dessas plataformas digitais e da associação delas com governos de extrema-direita. Né? Apesar das tentativas de regulação que existem, a União Europeia tem uma regulação, mas parece que tudo até agora tem sido insuficiente, né, para, de alguma forma, estabelecer o mínimo de regulação num setor econômico como qualquer outro, né? Tem toda a razão, Cris. E eu me permito aqui contar um episódio que aconteceu comigo. Eu fui entrevistar o Viking do Capitólio, aquele personagem que invadiu basicamente o Capitólio. Todos nós nos lembramos do personagem. E num certo momento da entrevista ele me diz o seguinte: as potências, os poderes entraram em pânico quando nós tomamos o Twitter. Ele disse isso. Ele disse isso com essas palavras. Quando nós tomamos o Twitter. Ele não falou quando o Elon Musk comprou a plataforma e transformou em X. Ele viu e ele olhou e me explicou aquilo como uma tomada de um instrumento de poder. E é isso que as plataformas são. E é dessa forma que Donald Trump, não só ele, mas outros também, usam justamente essas plataformas como instrumentos de poder. Por isso que elas não podem ter nenhum limite, nenhuma regulação. Porque se elas tiverem alguma regulação, você está dizendo, olha, precisa ser ético.
precisa respeitar os direitos humanos, não pode matar, não pode promover o racismo, ou a misoginia, ou etc. Então você limita esse poder, e é isso que eles não querem. O que aconteceu muito recentemente aqui na Europa, Cris, é muito esclarecedor. Até agora, nós achávamos que tudo era culpa da censura, vou colocar aqui entre aspas, da censura que Alexandre de Moraes aplicava às plataformas digitais pelo mundo. Muito bem, o governo, a União Europeia multou a plataforma X em 120 milhões de euros e nesta semana o que fez o governo de Donald Trump colocou sanções contra europeus. Pela primeira vez, as mesmas, aquelas que foram depois retiradas, enfim, em relação aos brasileiros, mas pela primeira vez o governo americano coloca sanções contra um ex-ministro das comunicações da União Europeia, um francês, e contra outras pessoas dentro da União Europeia que, obviamente, lutam por algum tipo de regulação das redes. Então, essa questão europeia foi muito importante para revelar que no governo de extrema-direita, a defesa das plataformas é a defesa do seu instrumento de poder interno, mas também, claro, na esfera internacional. Não dá para a gente explicar o mundo que nós vivemos em 2025 sem passar pelas Big Techs, sem passar por essa transformação do eixo de poder. E que agora só aumenta com a inteligência artificial também, né, que chegou de uma forma avassaladora. E toda essa a economia da tecnologia digital precisa devorar ferozmente, eu diria, né, recursos minerais, minerais estratégicos, terras raras, enfim, tudo que é importante, né, para a expansão dessa economia. E isso, claro, vai levar, Ian, a uma abertura de novas fronteiras de exploração mineral mundo afora, né? Claro que países que têm reservas mais importantes desses minerais, né, vão ter um destaque maior, vão estar na linha de frente, digamos assim, desse assédio, né, pelo controle dessas reservas minerais, mas é uma corrida que está meio que espalhada aí, né, pelo mundo, né? Que cenário é esse de expansão dessas fronteiras minerais? Aonde isso pode nos levar? Quer dizer, é interessante que nesse mundo digital a gente tem a impressão de tudo é um pouco etéreo, né? A gente não consegue fazer uma relação direta entre o que a gente está fazendo agora e recursos naturais, apesar de a gente estar consumindo bastante recursos naturais para estar aqui discutindo. Toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, principalmente na transição energética, ela é hiperdependente das terras raras, em especial de um elemento muito específico chamado neodímio. Nesse momento que a gente está vivendo, os ímãs de neodímio são o que foram os pistões na Revolução Industrial. Sem esses ímãs, a gente não tem carro elétrico, a gente não tem foguete hiperteleguiado que viaja a 10 mil quilômetros por hora, como os mísseis hipersônicos, a gente não tem drone, a gente não tem praticamente nada dessa nova era da transição energética, né? E hoje, quase 100% das reservas e da produção, mais da produção do que das reservas, do neodímio estão na China. A China controla praticamente 100% da produção desses ímãs e agora, no início do ano, fez um bloqueio para os Estados Unidos que parou quase tudo lá, entende? Foi desesperador para eles porque sem esses ímãs a indústria não funciona mais. Eu acho que aqui no Brasil a gente não se deu conta ainda da agressividade que vai haver sobre os nossos recursos naturais. A gente tem quase 25% das reservas conhecidas de terras raras. A gente tem um monte de neodímio na Bahia, em Goiás, em Minas, no Amazonas, reservas conhecidas. E diante desse cenário multipolar, com certeza os Estados Unidos vão vir com muita violência atrás desse recurso, por uma questão de sobrevivência mesmo, como potência, né? E aqui a gente parece não ter se dado conta ainda de que essa discussão precisa ser acelerada e se dar conta que a gente não tem capacidade de enfrentar um avanço mais belicoso de uma potência como os Estados Unidos, né? E a gente tem que estar preparado para isso, porque eles vão vir, obviamente, como eles estão vindo atrás do petróleo na Venezuela, né?
Para fechar, então, esse cenário nosso aqui, local, América Latina, com relação a esse assunto, América do Sul, com relação a esses minerais, nós temos agora Argentina, Bolívia e Chile com governos de extrema-direita, trumpistas, né? O Ian lembrou, o Brasil tem uma posição estratégica com relação a esses minerais, petróleo aqui na Venezuela. O Brasil conseguirá, nesse cenário, Christian, se posicionar de uma forma que garanta a soberania, em que ele não seja meramente um fornecedor dessas matérias-primas, mas que consiga agregar alguma tecnologia, enfim. Como é que o Brasil fica nesse cenário de disputa internacional por esses minerais críticos? Pois nos últimos anos, nas últimas décadas, o Brasil conseguiu ter uma diplomacia, digamos assim, mais ou menos autônoma, digamos assim, né? Nunca é 100% autônoma, mas ela conseguiu perder a grande dependência que tinha com os Estados Unidos, diversificar os parceiros econômicos, né? E agora a gente está diante de um novo mundo, que é o mundo do imperialismo e, sobretudo, do imperialismo norte-americano. A gente sabe que os Estados Unidos criaram um documento, né, voltado em que procura, enfim, restabelecer a doutrina de segurança nacional deles no atual contexto. E nele, nós somos quintal dos Estados Unidos. Não são os comunistas que estão dizendo, quem está dizendo isso é o próprio documento do governo americano, né? Então, as Américas são supostamente a área de influência dos Estados Unidos e nós estamos na América do Sul. Embora para nós, a nossa área de regional sempre foi a América do Sul, onde nós, digamos assim, seríamos a potência hegemônica. A gente fica numa situação complicada porque nós não temos nenhuma forma de resistir, digamos assim, tirando o nosso próprio tamanho, nosso tamanho territorial, o tamanho da nossa economia, o tamanho da nossa demografia, para resistir a isso. E aí aconteceu uma coisa engraçada, porque o tarifaço que nos foi imposto em julho pelo governo norte-americano foi um pouco nos tratando como se fosse um país pequeno, né? E a gente não sabe ainda exatamente por que foi que aconteceu, que isso foi para trás. De alguma maneira se percebeu, né, em Washington, que o Brasil não é igual a Bolívia, ou Uruguai, ou enfim, a Colômbia, e muito menos em relação ao México. A gente não sabe exatamente como é que eles nos veem nesse aspecto. Talvez a gente tenha essa atração toda que foi mencionada, que são essas terras raras. Então, como é que a gente fica? A gente vai tentar, evidentemente, negociar essa situação com os Estados Unidos, tentar manter alguma autonomia, porque nos interessa jogar em todos os tabuleiros e não ficar submetido a nenhum, né? Eu acho que essa é a posição do Brasil, né? Essa nova doutrina de Monroe, né? A América para os americanos, com essa interpretação de que a América só para os norte-americanos está valendo, mas a gente consegue resistir mais ou menos a ela. É claro que isso também vai depender de quem estiver no governo brasileiro no futuro, porque a gente está vendo que determinados os governos de ultradireita que têm assumido no subcontinente, eles costumam ter pelo menos uns discursos de alinhamento a essa nova doutrina de Monroe. Tá? A gente sabe que uma coisa é o que você fala e outra coisa é o que você faz, né? Então a gente vai ter que deixar o tempo passar para saber o que vai acontecer. Muitas perguntas em aberto, cenário conturbado, desafiador. Esse foi o Brasil no Mundo, hoje dedicado aos principais fatos que movimentaram o noticiário internacional no ano de 2025. Quero agradecer imensamente a presença aqui no nosso estúdio do cientista político Christian Lynch. Obrigada. Nossa, o prazer foi meu, foi muito boa essa conversa. E quero agradecer também aos meus parceiros, Jamil Chad, em Genebra. Obrigada mais uma vez, Jamil. Cris, um abraço. Ian, professor, um abraço a todos. Sem dúvida nenhuma, 2026 será um ano desafiador e vai nos colocar uma pergunta muito clara a todos nós no Brasil. Quem somos nós no mundo? Isso. E Ian Boixá, em São Paulo. Obrigada. Boa noite, Ian. Boa noite, Cris. Boa noite, Jamil, Christian. E eu acho que 2026 vai ser um ano de muita estabilidade mundo afora. Acho que a gente está entrando num novo ciclo de mercantilismo. E como no passado, daqui para frente, a gente vai ver muita instabilidade e muita violência, infelizmente. Bom, apesar de toda essa instabilidade, quero desejar aqui saúde e paz para todos, né? A gente vai se ver agora em 2026. Quero agradecer também aos nossos espectadores. Domingo que vem, o Brasil no Mundo está de volta às 7h30 da noite na TV Brasil. E lembrando, você também pode nos acompanhar no TV Brasil Play ou no canal da TV Brasil no YouTube. Boa noite, feliz ano novo, a gente se vê em 2026.
Gostou, Christian? Gostei, foi muito ligado.